Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Descomplica, Doutora. E eu quero aqui, ó, de cara, falar com você, doutor, você, doutora dentista, que você quer como objetivo atingir o seu um faturamento de 35K, se diferenciar e ser mais reconhecido, e assim, fidelizar os seus pacientes do seu consultório. Eu preciso te dizer aqui uma palavra que te ensina isso. E a palavra de hoje é competitividade, ok? Então, nós sabemos que todas as empresas, sem exceção, todas as empresas, elas precisam lidar com a sua concorrência. E, além disso, né, ela mantém sempre esforços para superar, né, outras empresas e, assim, elas se estabelecerem no mercado, né, dentro delas, dentro da expertise delas. E na odontologia não é diferente, né? A competitividade para a gente, ela também tem esse olhar, esse objetivo de nos superarmos. E essa superação, né, é o que nos motiva, é o que nos faz nos tornarmos melhores, melhores de uma forma íntegra com os nossos concorrentes. Então, esse é o nosso objetivo, é essa competitividade que eu quero conversar com vocês aqui, para que a gente se torne profissionais melhores e a gente eleve, né, cada vez mais o nível da odontologia, ok? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E para isso, eu li um livro de James Clear, tá? Posso depois até deixar no chat, é super legal esse livro. E nesse livro ele conta a história, né, do ciclismo britânico, né? O ciclismo da Grã-Bretanha. E ele conta justamente como o ciclismo, né, da Grã-Bretanha, ela começa a mudar a partir de 2003. Então, nesse exato ano, houve a contratação de um diretor de performance chamado David Braceford. Então, diz, para vocês entenderem por que ele foi contratado e qual era a situação atual da Grã-Bretanha, do ciclismo, né, da Grã-Bretanha, desde 1908, tá? O ciclismo britânico, ele conquistara apenas uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e se saíram ainda pior na maior corrida de ciclismo, né? E quem conhece, entende um pouquinho de ciclismo, a gente está falando aqui do Tour de France, ok? Para vocês terem uma ideia, em 110 anos do ciclismo britânico, eles não tinham nunca vencido esse evento. E além do mais, né, as grandes empresas de bicicletas, elas não vendiam, né, o seu aparelho para essa equipe, né, para o ciclismo da Grã-Bretanha. Por quê? Eles tinham uma preocupação enorme por conta do péssimo desempenho, né, que esses ciclistas tinham, eles tinham uma preocupação enorme que a marca deles fosse associada com esse mau desempenho que eles tinham, tá? Então, eles não tinham acesso a grandes marcas de grandes empresas de bicicletas. Só para vocês terem ideia como que estava a performance do ciclismo nessa época da Grã-Bretanha. Tá? Então, Brailsford, ele fora, né, contratado justamente para mudar o rumo, né, do ciclismo, para que fosse tomado um novo paradigma. E aqui vocês podem me perguntar, né? Boa noite, Fabi, tudo bem? Ó, temos uma aluna aqui também entrando de odontologia, futura profissional, né, Fabi? Então, assim, ó, o que diferenciava, né, a contratação de Beresford para outros técnicos? Por que ele for escolhido? E aqui é justamente porque ele tinha um compromisso inabalável com uma estratégia que ele chamava de agregação de ganhos marginais, que nada mais é de procurar uma pequena margem de melhoria em tudo que você faz. E no caso, né, era que se você conseguisse pensar em todas as ações que envolviam o ciclismo e fizesse uma melhoria de apenas 1%
Em cada uma dessas ações, você teria um aumento significativo ao colocar todas essas ações em práticas. Então, era isso que Beresford propunha, essa agregação, né, agregação dessa melhoria nessas margens, e essa melhoria ele metrificava em 1%. Então, o que que ele fez e a equipe dele fez? Então, eles começaram a ver o ciclismo como um todo, e a fazer pequenos ajustes, né, em cada ponto. E eu vou citar para vocês alguns dos exemplos que está nesse livro de James Clear. Boa noite, Kênia, tudo bom? Então, o que que ele fez? Por exemplo, né, ele falou com a equipe para que começasse a redesenhar o selim das bicicletas, para torná-las eles mais confortáveis. Eles esfregavam álcool, né, nos pneus das bicicletas para que elas ganhassem melhor aderência. Eles faziam com que os ciclistas eles usassem um short aquecido eletricamente sobre as bermudas de láquia para manter uma temperatura muscular ideal. Outra coisa, né? Eles começavam a pensar em melhorias em cada estratégia, estratégias que eram óbvias e estratégias que não eram tão óbvias assim, até mesmo inesperadas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eles contrataram um cirurgião para que ensinasse para esses ciclistas, né, para esses atletas, qual era a melhor maneira de lavar as mãos. Para quê? Para que eles tivessem menor incidência de resfriados. Uma outra coisa que eles fizeram, eles pintaram o interior do caminhão onde eram transportadas as bicicletas, né, de branco. Para quê? Para que qualquer foco, né, de poeira, né, que fosse perceptível, fosse rapidamente removida. Para quê? Para que não influenciasse na performance da bicicleta que tinha sido precisamente ajustada para uma competição. Tá? Então, eu quero aqui que vocês entendam, né, do que eu estou falando. E como que essas e outras tantas melhorias, elas foram se acumulando, porque elas foram acontecendo ao mesmo tempo. Elas eram estratégicas elaboradas e ajustadas e foram avaliadas e colocadas em práticas, vamos dizer assim, todas ao mesmo tempo, tá? E os resultados dessas estratégias de Bravefords veio muito mais rápido do que se podia imaginar. Então, eu vou dizer para você aqui os resultados. Em apenas 5 anos, sob a direção de Bracefords, a equipe britânica dominou o ciclismo de estrada e de pistas nos Jogos Olímpicos de 2008, que ocorreram em Pequim, onde eles conquistaram um impressionante 60% das medalhas de ouro. E 4 anos depois, nas Olimpíadas de Londres, os britânicos, eles elevaram o nível ao estabelecer 9 recordes olímpicos e 7 recordes mundiais. E nesse mesmo ano, eles tiveram vencedor no Tour de France. E nos anos seguintes, sempre estavam no pódio. Os britânicos, eles conquistaram 5 vitórias em 6 anos. Não é, assim, genial essa estratégia de Bracefords? Agora, né, eu acredito, né, que doutores aqui, dentistas, alunos que serão dentistas, devem estar pensando aonde a Valéria, né, quer chegar com essa história do ciclismo da Grã-Bretanha, né? O que de fato, para mim, hoje, vai mudar, né, a entender dessa estratégia no meu consultório, o que vai melhorar a minha competitividade, o que vai agregar para mim no dia a dia do meu consultório, tá? Mas eu quero aqui que vocês, nesse primeiro momento, não se atenham a toda a estratégia e fiquem entendendo cada coisa que foi realizada. Não, eu quero que o olhar de vocês seja no todo. E que vocês começam a perceber junto comigo, e acredito que vocês vão concordar, né, que aquelas pequenas ações de melhorias, elas foram se somando, e tiveram o quê? Resultados surpreendentes. Então, vejam comigo esse raciocínio.
A partir do momento, né, que vocês começam a focar em pontos estratégicos que estão e não indo bem no seu consultório, né? Então, por exemplo, vocês podem dizer para mim assim, é uma coisa que atualmente, né? Eu acho que sempre, mas vamos lá. Atualmente, muita gente começa a conversar mais sobre faturamento, né? Com tanto essas oscilações que a gente está de mercado, de incertezas, né? Que vem carregando desde 2020, e se estende em 2021. Então, vamos pegar um ponto aqui. Ai, Valéria, se eu fosse pensar aqui no meu consultório, numa melhoria, eu queria que fosse o faturamento. E nesse momento, né, dentista, ou vocês que serão dentistas, comecem a perceber o quê? Que eu posso, né, melhorar o meu faturamento. E aí, acredito que rapidamente vocês vão responder assim, bom, para eu melhorar o meu faturamento, Valéria, eu posso pensar em aumentar no meu preço final. Ou então, eu posso melhorar e pensar em como eu posso diminuir os meus gastos. Mas eu vou dizer para vocês que não é assim. Que aquela velha, né, e famosa mentalidade de que ou você mexe na receita ou você mexe na despesa. Ou, como outros gostam de dizer, tudo se resume à entrada ou saída. Ou você arruma um jeito de ganhar mais dinheiro, ou você para de gastar e economiza. Não é assim o que a gente sempre ouve falar, não é assim como a gente sempre aprendeu, mas eu vou mostrar para vocês, e acredite em mim, isso mudou. Não é mais assim. Eu pensava exatamente assim, fazia estratégias com esse raciocínio, mas de repente eu comecei a olhar diferente para o meu consultório. Eu comecei a agir e a pensar de uma forma mais ampla, de uma forma como um todo, como é que as minhas estratégias poderiam ser diferenciadas, tá? E aqui eu gastei bastante tempo pensando nisso e mapeando estratégias e avaliando o que eu podia pensar. E muitos de vocês podem ser que nem eu, tá? Por quê? Porque eu sou muito, né, de desafios, eu sou muito de pensar em várias coisas ao mesmo tempo, eu gosto de lidar com várias situações. Então, eu sempre estou procurando algo diferente. Eu penso aqui, daqui a pouco eu penso outro. Eu sempre penso no passo seguinte, eu estou sempre à frente, tá? E muitos de vocês devem ser que nem eu. Então, quando a gente começa a olhar um pouquinho mais, a falar, bom, eu estou nesse lugar, mas eu preciso estar em outro também, eu preciso mexer aqui, eu preciso mexer ali, é exatamente, né, que foi o que o Beresford fez, foi se espalhar em uma filosofia que se propunha debruçar e encontrar todas as ações que estavam envolvidas, por exemplo, no caso dele, na atividade do ciclismo. E como eu disse anteriormente, né, para vocês, além disso, ele usou uma métrica, né? Ele fez o quê? Ele olhou essas margens, agregou essas margens ajustes, e que esses ajustes, eles poderiam ser o quê? De uma margem de ganho de 1%. Quando, né, a gente metrifica algo, a gente faz o quê? A gente faz com que esse algo ele possa ser comparado. Eu tenho como estava antes, e minha meta é o quê? Que seja feita uma alteração de 1%, ok? Então, nesse sentido, né, Braceforth, ele usa uma filosofia, ele usa uma proposta, ele usa uma teoria chamada Teoria Geral dos Sistemas. E essa teoria, ela é muito antiga, tá? Ela foi desenvolvida nas décadas de 1930 e 1940 por Bertalanffy. Bertalanffy, ele começa a descrever uma estratégia e começa a entender as coisas, como ele chama de problemas complexos, tá? E ele começa a enxergar esses problemas complexos como sistemas. Ele enxerga esses sistemas na biologia, na matemática, na física, na psicologia, enfim, ele começa a se posicionar lá em 1930 e ele arrasta para 1940
40, falando que o mundo, né, como um todo, ao tentar resolver problemas complexos, tá? Que ele chama esses problemas complexos de sistemas, porque ele propunha e ele prova, né, que esses sistemas, eles têm interações, esses sistemas têm uma interdependência e sinergias com as partes individuais de cada sistema, tá? Então, calma, que quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus do céu, aonde ele quer chegar com isso? E me deu um nó na cabeça. Então, calma, fica comigo aqui, que até o final eu prometo que vocês vão entender do que eu estou falando, ok? Então, assim, dentistas, meus amigos, meus alunos queridos, tá? Prestem muita atenção no que eu estou falando aqui para vocês. Por favor, é isso aí, Kênia. Abre, né? Abre a sua mente, né? Às vezes eu falo assim na sala de aula, e é bem isso. Abre a sua mente. Esteja aberta a entender, tá? Vamos aqui, ó, no exemplo do ciclismo britânico. O que que ele fez, né? Ele ajustou uma estratégia de cada vez? Não. Ele olhou o ciclismo, então, digamos que o grande problema, né, o problema complexo, que Bertalanffy fala, né, que é o sistema maior, seria o ciclismo, certo? Preciso melhorar esse ciclismo. Ok? Aí, esse é o meu sistema maior. A partir daí, ele começa a olhar o quê? O que está envolvido nesse ciclismo? E aí ele pensa, bom, o selim, vou dar um conforto para o meu atleta, vou fazer um maior desempenho para que essa musculatura ela fique em uma temperatura ideal. Então, ele constrói, desenvolve esse short, ele pensa numa melhor aderência da roda. Ele vai agregando várias estratégias. Para quê? Para que seja o quê? Importante que esses ganhos marginais que ele fala tanto na filosofia dele, repercuta, reverbere, né, como as pessoas gostam de falar, em todo o sistema. Eu gosto de pensar aqui aquelas figuras que às vezes a gente vê de dominó. Sabe que quando uma pessoa vai lá e dá um toque no dominó e essa peça elas começam a se caírem entre si, a se movimentarem entre si, é justamente isso do que eu estou falando, tá? Então, a gente imaginar o nosso, né, sistema maior e todas as ações que estão envolvidas, todos os processos, todos os pequenos sistemas, como o Bertalanffy fala na sua teoria, ok? Então, se a gente começar a entender, né? Então, agora vamos um pouquinho para o nosso consultório. Se a gente começar a entender que, por exemplo, a inovação que a gente faz no nosso consultório, a otimização da nossa gestão, a nossa tecnologia, o nosso conhecimento, o capital humano que a gente dispõe, representado pelos nossos colaboradores, pela nossa auxiliar, pela nossa secretária, enfim, né, muitos dentistas pela sua equipe, são apenas alguns dos fatores que capacitam o nosso consultório a disputar um lugar no mercado. Então, é assim que a gente vai entender o nosso consultório. Como a gente pode pensar, como são um grande sistema. E dentro do nosso sistema grande, nós temos essas pequenas partes, esses ajustes, essas ações que a gente vai mudar no dia a dia do nosso consultório. Mas aqui eu quero deixar um adentro novamente. Não, pelo amor de Deus, não pense de uma forma isolada. Não pense daquela forma como que a gente foi sempre ensinado a fazer. O que a gente aprendeu? Uma etapa de cada vez. Resolva um problema de cada vez. Ah, é? É gestão que você precisa se preocupar? Então, resolva a sua gestão no seu consultório. Depois, você vai entender da sua secretária. Aí, depois, você vai entender da sua precificação. E assim por diante. Não, não, gente. Não, não é disso. Isso caiu por terra, tá? Cada vez que você pensar em uma etapa, em um fator, você perde o exponencial dos resultados, que foi o que o Beresford conseguiu, que é o que Bertalanffy fala na sua teoria, tá? Então, são pequenos ajustes, pequenas melhorias, de quanto? Beresford metrificou de 1% de melhoria em cada
cada ação. E isso vai fazer o quê? Potencializar. É como se fosse, né, na matemática, os juros compostos. Tá? Que são muito melhores do que somar um mais um. Então, eu não fico no meu consultório mexendo em uma etapa, depois outra etapa, depois outra etapa. Não, todas as minhas ações, elas são olhadas, são catalogadas, são mapeadas e estrategicamente colocadas em ação para que eu possa fazer esse movimento, né, simultâneo de ações, ok? Por quê? Porque eu tenho que entender, né? Entender que essas ações, elas são, como o Bertalanffy fala, elas são interligadas, elas são dependentes, elas são interdependentes, ok? Elas possuem o seu sinergismo. Significa o quê? Uma boa ação, ela vai reverberar em outras boas ações. E mais do que isso, ela vai trazer resultados potencializados para a gente. Ok? Então, é essa mentalidade hoje do mercado. É essa mentalidade que eu preciso olhar para a odontologia. E com certeza, né? Eu olhar para esse todo, eu vou ser um dentista diferenciado. E eu vou fazer o quê? Eu vou elevar o nível da odontologia. Eu vou elevar o nível dos meus concorrentes. Olha onde você está, tá? E você vai fazer o quê? Com que as pessoas se espelham nisso e cada vez mais a gente consegue valorizar mais, tá? Essa odontologia. Então, digamos aqui, né? E eu comecei a pensar em trazer para vocês, boa noite, Tamires, boa noite, Kaique. Eu comecei a pensar aqui em qual estratégia prática eu poderia trazer para vocês, para que vocês amanhã, no consultório, ao chegar no consultório, falar, bom, eu ouvi a live da Valéria de ontem, ela começou a falar que eu preciso entender de sistema, eu preciso pensar nas minhas estratégias, mapear minhas estratégias e fazer pequenas ações. E essas ações de melhorias de 1%. Então, deixa eu olhar aqui no meu consultório e vamos ver o que eu vou mapear e o que eu vou fazer. Então, aqui, eu vou trazer um exemplo prático para que amanhã, de verdade, amanhã, tá? Quarta-feira, né? Amanhã, quarta-feira, você coloque em prática. Aí eu comecei a pensar, bom, o que mais repete-se no consultório odontológico, né? Então, o que que é? Eu chegar para a Nájila, né, minha secretária, todo mundo aqui que já me segue sabe que a minha secretária chama Nájila. Então, o que que acontece? Chegar para a Nájila e falar para ela, Nájila, eu preciso que você faça uma função. Eu preciso que você faça uma atividade para mim. Porque eu acredito que o tempo inteiro a gente está, né, fazendo isso com a nossa secretária. Então, é esse o exemplo que eu vou usar aqui nessa nossa conversa hoje, tá? De competitividade na odontologia, ok? Né? Para que a gente possa melhorar a nossa estabilidade, né? Se diferenciar nesse mercado odontológico. Então, eu pensei nessa, que seria uma prática que a gente faz muito no consultório. Então, o que acontece? Aí, então, esse é o meu problema complexo, né? Esse é o meu sistema, a função da minha secretária em desenvolver uma atividade. A partir daí, o que que eu faço? Eu vou mapear quais são as ações que fazem parte dessa atividade. E eu cheguei, né? Vamos ver aqui o que se vocês concordam ou não, pessoalzinho aqui, né? Vamos ver se vocês concordam ou não, que eu cheguei em 7 ações. Então, número 1, eu preciso explicar o que que eu quero. Certo? Boa noite, Tenille. Eu preciso explicar o que eu quero de uma forma geral, tá? Depois, número 2, eu quero mostrar de uma forma geral como ela pode realizar. Na etapa 3, né, ou na ação 3, eu vou explicar o passo a passo dessa atividade, do desenvolvimento dessa atividade. Depois, eu posso mostrar ferramentas que estão envolvidas. Por exemplo, olha, para que a gente possa resolver essa atividade, desenvolver essa atividade, a gente pode usar uma planilha de Excel, a gente vai usar aqui o nosso aplicativo do nosso programa que a gente já usa. Ok? Boa noite, Fernandinha. Que bom tê-la por aqui. Faz tempo, né? Que a gente não tá assim em live. Então, bom,
Então, eu mapeei essas daqui, né? Então, primeiro, conversar com... Eu vou olhando, né? E aí a Valéria vai pensando 10 mil coisas ao mesmo tempo. Quem me conhece já sabe, né? A Valéria não centraliza, a Valéria fica aqui, né? Então, eu falei para vocês, né? Que eu pego muita coisa ao mesmo tempo, mas vamos de novo, né? Recapitular. Primeiro, eu explico o que eu quero para minha secretária. Depois, a segunda ação, eu mostro de uma forma geral como isso acontece. Depois, eu mostro o passo a passo. Quando eu mostro o passo a passo, provavelmente deve ter umas ou várias ferramentas que ela pode utilizar. Outra coisa que a gente pode fazer é que a hora que eu mostro isso, tem alguns colegas aqui que fazem o quê? Eles gostam de delegar um horário que a secretária vai fazer isso, que a sua equipe vai fazer isso. Então, tem colega que fala assim, por exemplo, olha, segunda-feira de manhã eu não vou no consultório. Então, você entra às 9, você vai fazer aquela geral, então, entre 9h30, 10 horas, você vai fazer isso que eu estou te pedindo. Então, digamos que toda segunda-feira, das 10 ao meio-dia, você vai trabalhar nessa atividade para mim. Tem outros colegas que vão dizer assim: não, não, eu prefiro que ela, na sua organização, ela no seu modo de digerir as coisas, das suas atividades diárias, que ela veja o melhor momento. Para mim, o interessante é que ela faça. Agora, como que ela vai desenvolver isso? Eu não me intrometo muito. Tá? Então, não existe o certo ou errado, mas isso tem que ser falado, ok? Uma outra coisa, né? Depois que você fez isso, a sexto passo, a sexta ação, é estipular prazos parciais. Digamos que eu pensei aqui que vai demorar mais ou menos uns 30 dias para ela resolver isso. E eu posso combinar, no meu exemplo passado, que é toda segunda-feira a gente vai fazer esses feedbacks parciais. E depois eu faço o quê? O feedback final. Tá? Eu faço o prazo final. Olha, no dia tal, você vai me entregar isso para mim, ok? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Aí tá. Então, eu encontrei, né, o meu problema complexo, o meu sistema, entendi as minhas ações ou os meus pequenos sistemas envolvidos nesse sistema complexo, e aí eu vou pensar o quê? Nas minhas estratégias de pequenas melhorias dentro dessas ações, ok? Nesse caso, né, eu vou pensar em uma pequena melhoria, né? Uma pequena melhoria. E essa melhoria vai ser na minha comunicação. Então, a minha pergunta vai ser assim para vocês: como é que você, tá? Dentro dessas estratégias que eu estou falando, dessas ações que você vai colocar para sua secretária, como é que você pode melhorar a sua comunicação para que você consiga ganhar um maior ganho marginal? Como você pode melhorar o resultado em 1%, ok? Então, é nesse sentido. Aqui vai, então, a gente entender. Então, estrategicamente, qual é essa melhoria na comunicação? Eu vou atacar de cara o passo número 1, tá? Que é que quando eu chego para a Nájila e falo, Nájila, né? Eu quero que você desenvolva essa atividade. Na verdade, eu não uso essa frase. Começa daí. Eu falo diferente um pouquinho, tá bom? O que eu falo assim para a Nájila? Eu falo, Nájila, eu preciso que você me ajude nessa atividade. Entenda aqui, ó, quando eu peço ajuda para alguém, tá? Esse alguém, ele se sente importante. Esse alguém, ele se sente mais solícito. Ele percebe que ele é útil. Ele percebe que traz, assim, aquela sensação de que ele faz parte dessa situação, tá? Então, normalmente, a minha frase é essa, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é isso, é colocar a Nájila em solicitude, tá? Eu solicito a ajuda dela para essa atividade, tá? E aí, quando eu trago essa sensação, eu continuo a minha fala trazendo agora ou o problema que eu quero que tem que ser resolvido, ou a melhoria que eu quero atingir. Tá? Então, eu coloco para ela a par do que está aqui na minha cabeça. Então, eu digo para ela, por exemplo, assim, Nájila, eu gostaria, né, que esses buracos que estão aqui na agenda, né, que os nossos horários fossem mais otimizados. Então, eu trago uma melhoria. Ou então, eu falo assim, Nájila, a gente precisa melhorar os nossos pacientes de retorno.
eles estão faltando muito. Então, a gente precisa criar uma estratégia para isso. Vocês entenderam? Então, eu pedi a ajuda da Nájila, expliquei que eu preciso ou de melhorar um resultado ou resolver um problema. E aí, ela está comigo, ela está na mesma página comigo, ok? E aí, eu continuo descrevendo, aí eu vou explicar, né, o todo, explico os passos a passos, e aí vem a dica de ouro. Se vocês acharam que as duas primeiras que eu contei para vocês era de ouro, não, nem de engano. Essa é a dica de ouro. Quando, né, você falar com a sua secretária, né, e você estiver falando com ela, conversando com ela, você vai fazer o seguinte: você vai pedir a sua orientação. Você vai pedir qual é a opinião dela. Qual é a sugestão dela para que seja feito isso? Quando ela começa a perceber que eu quero saber a opinião, se ela tem alguma sugestão, se ela tem algo para acrescentar, ela reconhece, tá? Que isso é importante para mim, certo? Que eu quero realmente atingir esse resultado. Ela entende que ela faz parte desse processo e que eu entendo que ela faz parte desse processo. Vocês estão entendendo? Tá? Então, essa é uma dica de ouro. Eu engajo a minha secretária, eu engajo ela nessa ação, nessa atividade que ela vai se resolver. E eu começo, então, a solicitar essa ajuda para ela. E uma outra coisa que é muito importante, digamos que quando eu falei para vocês que ela vai dar o feedback, chegou aquela segunda-feira que ela vai explicar, aqui a minha comunicação é aquela escuta ativa. O que é a escuta ativa? Eu vou escutar mais do que falar. Porque, na verdade, quem está praticando o que estava na minha cabeça é ela, não sou eu. Eu tive uma ideia, pensei na ideia, coloquei ela para fazê-la. E aí, o que ela vai começar a falar para mim, tá? Ela vai falar, olha, doutora, eu fiz assim, eu fiz assado, eu tomei essa atitude, não sei o quê, papapá. E eu vou vendo como que foi que ela desenvolveu aquilo. E muitas vezes vocês vão entender o seguinte, que o que está na sua cabeça, né, na prática, ela não funciona. Ou então, ela é melhor praticada com quem está fazendo a ação, quem está exercendo, porque ela começa a ver os caminhos, ela pode mudar. Aí você pode dizer assim para mim, ah, Valéria, mas você está muito otimista, né? Então ela pegou tudo, ela entendeu tudo, ela fez tudo. Mas se de repente houver algum engano, se de repente ela fez alguma coisa que eu vejo que é importante, ok, não tem problema algum. Vamos dizer lá que a Nájila, ela fez uma planilha, e dentro dessa planilha tem várias colunas, e aí ela tirou a idade da coluna. E ela tá lá me explicando, e eu falo, cara, cadê o raio da idade aqui? Cadê, né? Aí eu falo, Nájila, eu senti falta de um tópico, de um dado aqui, que é a idade. Aí ela falou, ah, então, doutor, eu tirei. Aí eu falei, ah, é? Por que você tirou? Eu preciso entender o porquê. Ela fala, ah, eu tirei porque eu achei tão importante. Pensa, a gente já tem tantos dados, papapá, e aí ela começa a me explicar. Aí eu digo para ela assim, Nájila, existe uma importância assim na idade. Digamos que eu esteja mapeando as redes sociais do meu público no meu consultório. Aí eu falo assim para ela, pensa, se a gente não sabe a idade, né, ou a gente não sabe a correlação da idade, por exemplo, na minha cabeça, né, os jovens, eles estão mais no Instagram. Na minha cabeça, os jovens não estão no WhatsApp. Aí, de repente, com esse mapeamento tudo, a gente começa a perceber que o nosso público, ele gosta tanto do Instagram quanto do WhatsApp. A gente pode ver qual é a idade que gosta mais, por exemplo, de um Facebook, do YouTube, se eu estou fazendo uma estratégia de mídia social. Vocês entenderam? Aí ela fala assim, vixe, doutora, é verdade. É importante. Só que, como eu estou naquele feedback parcial, eu vou perguntar para ela, Nájila, até quanto você fomentou aqui? Ela falou, 20, 30, eu vou dizer, então tudo bem, tá pouquinho aqui, corre atrás, coloca de novo essa coluna de idade e fomenta isso, e aí você continua, tudo bem. Eu vou fazer isso, doutora. Então, ela entendeu. Então, não tem problema algum, tá?
nesses feedbacks parciais, você conseguir sanar algum problema, né, resolver da melhor forma e entender como é que as etapas estão sendo construídas. Vocês entenderam? Tá? Então, é muito importante esse feedback parcial, porque pensa, se eu vou falar para ela, olha, você me entrega daqui 60 dias, se ela fez tal e me entregou, aí eu falo, Nádia, você esqueceu a idade. Ela fala, não, eu não esqueci, eu só não achei importante, tal. Aí ela explica, tal, que eu falo, não, só que é importante por isso, isso e isso. Ela fala, e agora? Ah, então quantos dados você computou? 1.000. Ah, então nós vamos ter que computar 1.000 dados de idade. Um grande problema, né? Um grande problema para mim, um grande problema para ela, um grande problema para tempo, um grande problema por consultório, tá? Então, esses dados parciais sendo avaliados, né? Eu consigo entender o raciocínio dela, porque na minha cabeça é quando o entendimento para outra pessoa é diferente, tá? Né? Então, o óbvio, eu brinco que o óbvio nem sempre é óbvio, né? Eu preciso ouvir o entendimento da outra pessoa, tá? Em que eu consiga que essa estratégia ela tenha essa desenvoltura e esse resultado potencializado, tá? Entenderam? Eu acredito que vocês consigam, com certeza, né, usarem essa estratégia no consultório amanhã, nessa comunicação, nessa avaliação, nessa tomada de decisão de estratégias de mapeamento, que eu disse aqui para vocês, ok? Então, vamos recapitular para a gente fechar, então, esse tópico, né, da nossa live de hoje. Então, a gente conversou com vocês, dentista, né, com vocês aqui, futuros dentistas, que já estão se preparando para o mercado, então eu vejo uma grande vantagem quando vocês começam a entender melhor o consultório, a entender estratégias de pessoas que já estão, né, nessa caminhada, né, há um pouco de tempo, há um bom tempo, vamos dizer assim, tá? Então, eu começo a pegar, né, essas estratégias, e isso me faz um diferencial enorme lá na frente, né? Eu aprendo, né, com o conhecimento dos outros, né? E aí eu aprendo e saio na frente. Então, aqui, recapitulando, que eu entenda o meu consultório, né, a odontologia como um grande sistema, e que eu entenda que esse sistema, ele tem vários outros sistemas interligados, relacionados, interdependentes, e que interagem entre si, tá? E toda a estratégia que eu colocar no meu consultório, que ela tenha sempre agregado algum valor, e que eu faça melhorias, não grandes melhorias, tá? Que eu faça pequenas melhorias para obter o quê? Esses resultados potencializados, ok? É isso exatamente, né? Um resumo assim rápido do que a gente conversou com vocês. Com certeza, essa live depois ela sobe editada para vocês verem quantas vezes vocês quiserem. Se vocês acharem que foi um conteúdo importante, distribui, mande para quem vocês acham interessante conhecer um pouquinho esse lado, né? Da odontologia. E falando aqui da odontologia, eu fico muito feliz, né? De poder agregar algum valor, né, para vocês que estão aqui, para vocês que estão me ouvindo, para vocês que estão ouvindo, né, essa live. Por quê? Porque eu acredito na odontologia que ela possa, né, agregar esse valor, esse conhecimento, e que essa odontologia ela possa transformar vidas, né? E de que vidas eu estou falando? A vida do meu paciente, a vida daquele paciente que passa no meu consultório, e a vida do cirurgião dentista, a vida de você, né, que quer entregar o melhor trabalho, que quer se diferenciar no mercado e que faz, né, esse trabalho, né, essa entrega com tanto amor, tá? Então é dessa odontologia que eu acredito, né, que transformam vidas. Então, um grande beijo para vocês. Obrigada por terem participado. Eu realmente estou muito feliz aqui de poder agregar o meu 1%, né? De melhoria para essa odontologia, basta esse 1%, né, que a gente sabe que reverbera. Então, eu fico muito feliz aqui, de estar aqui hoje conversando com vocês. Kênia, um grande beijo, né? Bittencourt, obrigada pelo muito bom, fico feliz, né? É isso mesmo, odontologia por amor, por transformar vidas, né?
que é o mais interessante, né? Eu falo que o meu foco final é aquele paciente que sai feliz do consultório. Ele sai feliz do consultório, ele sai feliz com o dentista e ele sai feliz com a odontologia, que pode ser exercida de uma forma muito boa. É isso que a gente quer para o nosso mercado, né? Para a nossa profissão de uma forma geral. E vocês que estão aí, ó, né? Façam essa odontologia diferente, por favor, tá bom? Por favor, façam, tá? Porque ela merece ser reconhecida e ser valorizada cada vez mais, tá? Um grande beijo para todo mundo. Amanhã nós estamos aqui agregando valores. Amanhã eu vou conversar de um assunto totalmente diferente. Nós vamos conversar sobre tratamento de pacientes com diabetes mellitus no nosso consultório. Vou trazer um pouquinho da minha expertise, no meu conhecimento, principalmente no tratamento periodontal, o que os trabalhos hoje mostram, né, de mais relevância na odontologia e no consultório, no nosso dia a dia. Então, um grande beijo. Amanhã também, às 20h35. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada, gratidão aqui por vocês terem ficado comigo. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.